Bom dia a todos. Em nome da Câmara, agradeço a presença de vocês hoje. Temos mais ou menos uma centena de inscritos, é um quórum excelente, mas também o tema não poderia ser mais atual, né? Aspectos práticos da aplicação da inteligência artificial no direito. A nossa Câmara, para quem não conhece, é a Câmara Bilateral mais antiga do Brasil. Nós temos 123 anos, muito em breve. Ela, além das atividades tradicionais de uma Câmara de Comércio, como networking, ela ainda oferece várias atividades complementares, inclusive na área educacional. Convido todos os que tiverem interesse na nossa Câmara a conversarem com a Rosângela, que está aqui presente. Podem mandar uma mensagenzinha aí pelo chat para ela, que ela responde. As nossas palestrantes hoje são especialistas no tema. A Paola Ladeira Bernardes sócia do contencioso do Xenu, responsável pela diretoria técnica desse escritório e muito ligada à área de inovação. E a Yara Peixoto Melo é sócia na área de direito digital e consultoria empresarial, também com uma especialidade vasta em temas relacionados à inovação e inteligência artificial. Não vou citar os detalhes dos currículos das duas, para não me demorar muito. Acredito que todos tenham um calendário bastante serré, como diriam os franceses, e passo rapidamente aqui a palavra a Paola. Obrigado. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de vocês aí nessa terça-feira pela manhã. Dizer que aqui a ideia é a gente, de fato, fazer um bate-papo sobre o assunto, longe de nós querer esgotar o tema e ter a pretensão de tratar todas as questões. Então, a gente vai falar um pouquinho da nossa experiência, do que a gente tem feito, das coisas que a gente tem percebido no mercado, na parte regulatória também, relativa à inteligência artificial, tentar focar bastante nessa parte prática e, no final, abrir para que vocês possam também fazer as contribuições e trazer as experiências, que eu acho que a gente sempre engrandece. Como o Felipe disse, eu e a Yara temos trabalhado bastante no tema, inclusive na pesquisa de ferramentas para uso no escritório e visto o que o mercado tem feito, e aí a ideia é a gente trocar um pouquinho das experiências aqui nesse campo. Eu vou começar passando a palavra para a Yara, vai ser mesmo um bate-papo, então vai ter momentos que eu vou falar, que a Yara vai falar. A ideia é a gente, de fato, conversar um pouco sobre o assunto, e a Yara começa falando um pouquinho do que é a inteligência artificial. Bom, pessoal, bom dia. Quero primeiro agradecer aí também à Câmara por abrir esse espaço aí para a gente. A Câmara Francesa vem trazendo bastante eventos sobre tecnologia, não só sobre inteligência artificial, mas também outros sobre cibersegurança, tudo mais. Isso é muito legal. Então, é um espaço muito importante. Acho que é uma troca importante que a gente tem que falar sobre isso e conversar com vocês. E a presença aí de todos, eu estou vendo aqui nos participantes vários nomes aí que sempre estão nas nossas palestras, que sempre acompanham os nossos eventos, Paula, Marta, agradecer aí imensamente também a audiência de vocês e convidar todos também a trazer comentários aí no chat, como a Paula bem disse. A ideia aqui é a gente fazer um bate-papo. Se a gente fosse esgotar o tema, acho que isso daria um curso de pelo menos um mês aí, com todos os dias e 8 horas por dia. Então, a ideia é trazer os principais pontos de atenção. Falando um pouquinho sobre o que é a inteligência artificial, né? Esse tema que acho que a gente pode dizer que entrou um pouco no hype nos últimos tempos, a gente tem falado muito sobre isso, principalmente depois do advento do ChatGPT, não tem como a gente fugir disso. E atualmente a gente tem uma certa dificuldade em conceituar inteligência artificial em si. Vocês vão ver que eu trouxe aqui dentro dessa apresentação vários trechos que estão até em inglês. Peço até desculpas por isso, mas a ideia foi trazer trechos de publicações oficiais, seja alguma publicação da European Commission ou então da Unesco. No final, vocês vão ter também ali os principais materiais de referência para quem quiser aprofundar e ler um pouco mais sobre o tema. Mas a ideia é trazer para vocês e mostrar que esse tema está sendo abordado de maneira oficial por diversas autoridades já. Então, essa parte aqui da definição, inclusive, é um dos materiais de discussões que tem acontecido no âmbito europeu para que se trabalhe no AI Act, né? Então, primeiro a Europa teve uma tendência de ter uma abordagem mais soft law com relação à IA.
Agora eles estão já pensando em ter uma abordagem mais de regulamentação mesmo, então de normatizar como que isso vai acontecer. Mas existe uma dificuldade muito grande de se conceituar inteligência artificial, porque isso pode encaixar em diversos contextos. Então, o que se tem trazido atualmente é uma noção do que seria sistemas de inteligência artificial, trazendo que são softwares desenvolvidos com técnicas para ter uma abordagem definida com parâmetros humanos, né, sobre dados e tudo mais. Esse vem sendo também a abordagem que o Brasil está tendo, tá? A gente não tem uma regulamentação no Brasil, mas já existem alguns projetos de lei. Um dos principais que vem sendo discutido é o projeto de lei que eu mencionei aí embaixo, 21/2020, do Eduardo Bismarck, que vem sido aí um dos principais pontos de discussão, tá? Mas, basicamente, a gente está falando aí de computadores e máquinas que vão produzir conteúdos que vão ter uma abordagem mais humana, tá? Então, antes a gente tinha dentro da internet, um sistema mais de busca, né? Você fazia uma busca no Google, ele trazia ali os principais sites que tinham aquele resultado que você tinha buscado. Agora, com as inteligências artificiais que a gente está utilizando, ele vai produzir conteúdo também. Então, a gente sai de só classificar para produção também, com uma linguagem muito humana. Então, se vocês já testaram o ChatGPT, vocês veem que ele responde, claro, parari, parará. Ele traz esses parâmetros, com certeza, claro, me desculpe, que são parâmetros de linguagem humana mesmo, para dar esse contexto mais humano. Se você puder passar, por favor. Então, Pode seguir. só passando aqui para a gente entender de onde isso veio, né? Então, esse tema de inteligência artificial ele vem sendo discutido mais ou menos a partir de 1995. A gente foi evoluindo com o tempo com relação a isso, tá? Então, a IA, ela vem de uma técnica que chama machine learning, que é basicamente utilizar dados para automatizar e melhorar a performance que uma máquina pode ter. Disso, a gente parte para as ANNs, que é Artificial Neural Network. Na verdade, é uma forma de funcionamento dos dados que funciona similar ao nosso cérebro, quando ele faz a sinapse. Então, vários dados vão começar a interagir entre si para formar parâmetros que façam sentido. E aí, isso depois se subdivide entre as inteligências artificiais que geram texto e as que geram imagem, que a gente também vai ver aqui um pouquinho hoje. As que geram texto, elas vão sendo alimentadas por dados, então aqui vocês vão ver que tem 3 subtipos aqui dentro, né, que a gente trouxe. Basicamente, o que vai interessar mais para a gente nesse momento é o GPT, que é o Generative Pre-trained Transformer. Basicamente, ele é uma máquina que se alimenta de muitos e muitos dados e que consegue perceber nuances entre esses dados para produzir um conteúdo, gerar um texto ali. Já a de imagem também vai interagir assim, mas ela tem ali basicamente um funcionamento dentro dela, que é o generator e o discriminator. Então, basicamente, se você falar para uma IA de imagem, quero uma foto do presidente dos Estados Unidos comendo macarrão. Ela vai pegar as imagens que ela tem dentro do banco de dados delas e gerar algo, isso é o generator que faz, e o discriminator vai ficar procurando erros. Então, a gente brinca que essas IAs, esses 2 fatores, eles vão interagir, o discriminator falando, aqui tem um errinho, aqui tem um errinho, e o generator tentando corrigir esses errinhos. Isso acontece várias vezes, até que a foto fique bem similar ao que realmente seria na vida real. Tá? Então, é basicamente assim. Então, pensem, quando a gente fala de inteligência artificial, pensem numa máquina que se alimenta de muitos e muitos dados para produzir um conteúdo. Tá? Você quer complementar com alguma coisa, Paola, aqui? Não. Aí eu vou falar um pouquinho do que a gente tem visto do uso da inteligência artificial no direito, né? Primeiro falando que, assim, já se está falando muito de inteligência artificial há muito tempo e o direito, obviamente, não podia ficar fora disso. E a gente já tem percebido um grande investimento e uma grande busca de usos dessa inteligência artificial dentro do direito, tanto no judiciário quanto nos escritórios de advocacia.
O primeiro é pesquisa jurídica. A gente sabe que pesquisa é uma dor, né? Você tem um conteúdo de informações muito amplas e que você demora muito para conectar essas informações. Então, a gente tem a inteligência artificial vindo para catalogar, classificar e simplificar essa busca de pesquisa jurídica. Para análise de documentos, como, por exemplo, reconhecimento óptico de caracteres, você tem um volume grande de contratos, de cláusulas. Então, hoje você tem softwares de due diligence, por exemplo, que fazem a leitura daqueles contratos, você determina palavras-chave que você quer que sejam highlines dos contratos, e aí ele te aborda, olha, nesse contrato tem essa palavra-chave nessa cláusula tal, e ele vai se alimentando daquilo e conseguindo perceber parâmetros, e não é só uma busca dos caracteres óticos, mas uma análise desses dados e um cruzamento de informações entre esses contratos, enfim, entre esses dados. Jurimetria e previsão de resultados em litígios, ou seja, você consegue identificar tendências de posições jurisprudenciais ou comparativos. Existem alguns softwares, por exemplo, que conseguem comparar como que tem sido, por exemplo, em relação a uma empresa, em relação às outras players do mercado, em matéria de condenações por determinados assuntos, se você está dentro da média do mercado ou acima da média, as suas condenações, qual que tem sido a tendência, por exemplo, em ações de consumo ou em ações trabalhistas, de interpretação de determinadas cláusulas para determinados nichos. Então, você consegue compilar uma infinidade de dados, e hoje isso é facilitado no âmbito judicial por conta dos processos eletrônicos, né? Então, hoje você já tem um judiciário que está muito informatizado, então isso facilita esse cruzamento de dados. Então, hoje já existem softwares integrados ao PJE, que é o processo judicial eletrônico, para conseguir fazer essa análise de grandes volumes de dados e dar maior previsibilidade nos litígios. Automações é um ponto que a gente tem visto, e algumas vezes com inteligência, conectado com a inteligência artificial, para conseguir gerar uma linguagem mais natural, ou seja, você não só cria uma petição automática, mas você vai refinando a linguagem dela à medida em que a inteligência artificial vai sendo introduzida nessas automações, que já existem há muito tempo, mas agora com esse refinamento de linguagem e uso de linguagem natural. Inclusive, por exemplo, para você simplificar uma linguagem de um processo judicial para gerar um relatório. Então, ou seja, você transforma aquela linguagem que é própria do ambiente jurídico, que é muito mais formal, numa linguagem mais simples, destinada a outros públicos, e a inteligência artificial já faz isso por você. E gerenciamento de casos, habilidades conversacionais, que é, por exemplo, você utilizar chatbot para treinamentos, para questionamentos. Por exemplo, você faz um chatbot e pergunta numa linguagem simples: estou sendo demandada a um cliente a trocar tal produto, preciso trocar? E a inteligência artificial consegue, nessa linguagem coloquial, trazer a obrigação jurídica também numa linguagem muito simples. Então, ou seja, você começa a colocar, inclusive a trazer, a contornar uma dor que a gente vê, que é a acessibilidade do direito, né? O direito hoje é um campo que tem uma linguagem muito própria e que às vezes é de difícil acesso. E aí você agrega a inteligência artificial para simplificar essa linguagem, para tornar o direito mais acessível e para facilitar o trânsito de dados e para que você consiga fazer interpretações, por exemplo, avaliações de compliance, em que você tem um volume enorme de dados. Você usa a inteligência artificial não só para trazer esses dados de forma rápida, mas para já fazer uma análise apontando highlines e pontos de possíveis problemas para essa análise mais refinada que precisa ser feita para o advogado. Então, você consegue acelerar muito a utilização e o tempo de pesquisa e de conexão e de busca de dados para facilitar o trabalho do advogado. Então, a gente já tem visto o uso, inclusive, do ChatGPT para revisar e melhorar a redação de documentos legais, elaboração não só do ChatGPT, né, mas de outras ferramentas de inteligência artificial, elaboração de teses e pesquisas, e aqui eu coloco com ressalvas, porque à medida em que a inteligência artificial ela se retroalimenta, se ela se retroalimenta de um dado errado, ela começa a produzir dados errados. Então, é muito importante, a gente vai falar um pouquinho dos riscos do uso, mas
é um ponto que precisa ser visto com muita ressalva. Todo mundo falando, o chat GPT faz maravilhas mesmo, mas a gente tem que sempre ter uma ressalva de porque ele pode te dar informações desatualizadas, equivocadas, então precisa de fato desse filtro, né? Auxílio na realização de cálculos, em preparação de audiência, por exemplo, você utilizar a inteligência artificial para contrapor argumentos, ou seja, você consegue enriquecer os seus argumentos pedindo para a inteligência artificial te contrapor e dar argumentos contrários ao que você está utilizando. Então, ou seja, você já consegue um pouco antever os movimentos futuros e melhorar a sua argumentação utilizando a inteligência artificial para ser o seu ex-adverso antes da questão começar e da questão ser discutida. Então, ou seja, é a inteligência artificial fazendo o contraponto para que você já perceba questões que possam estar passando desapercebidas na sua análise e a inteligência artificial te chama a atenção de contrapontos e de questões que você não considerou. Acho que um ponto que eu já disse que é a melhoria e a simplificação da linguagem, eu acho que isso é uma dor, especialmente dos departamentos jurídicos, né? Conseguir traduzir, se fazer entender para as outras áreas das companhias e conseguir tornar essa linguagem tão própria do direito e que a gente às vezes nem percebe que está falando difícil, né? Vai no automático mesmo, especialmente quando a gente começa a falar entre advogados ou advogado junto com o judiciário, e a gente esquece que tem todo um público de engenheiros, de pessoas de outras áreas que precisam, às vezes, compreender essa informação. E nisso, a inteligência artificial tem sido bastante útil, pelo menos nas nossas experiências, de conseguir traduzir essa nossa linguagem própria para que outros públicos consigam entender de forma facilitada o que a gente quis dizer, ou os riscos de um determinado parecer, ou a situação atual de um processo e os riscos ali envolvidos. Então, é você fazer essas adequações de linguagem conforme o público-alvo, né? Um ponto importante que a gente vai abordar aqui também um pouco mais de profundidade os riscos quanto à atualização e confidencialidade, ou seja, o que você, especialmente quanto ao chat GPT, nós vamos falar, a Yara vai falar disso mais profundamente, mas precisa ter em mente que o chat GPT é uma fonte pública de informação. Então, o que você coloca ali dentro passa a alimentar o chat GPT para pesquisas outras, que não foi você quem fez, e aquelas informações vão ser publicizadas. Então, tomar muito cuidado com a confidencialidade, criar políticas de confidencialidade e com a atualização, né? O chat GPT não é uma ferramenta 100% atualizada, então você não vai ter acesso às informações de 2023, de 2022 no chat GPT. E o mais importante, assim, precisa ter todo um movimento de mudança de cultura, de definição de política, de treinamento, para que as pessoas compreendam também que aquilo é uma ferramenta pública, que questões de confidencialidade não vão ser garantidas no chat GPT. Então, a gente quis dar um overview aqui e vamos aprofundar um pouquinho. Benefício. Paula, Desculpa, Yara, pode falar. Acho legal trazer alguns exemplos aqui. Eu lembro há uns 6 anos atrás, então, 6 anos atrás, hoje em dia é muito tempo, né? Assim, é outra época, nem se falava aí de chat GPT e tudo mais. Eu lembro de estar conversando com um desenvolvedor que estavam desenvolvendo um machine learning exatamente para pegar as jurisprudências e para fazer essa jurimetria, né? Eles queriam entender basicamente se determinada vara tinha uma tendência a aceitar tal tese e tudo mais. Primeiro desafio deles era conseguir quebrar o CAPTCHA, porque no caso deles eles não tinham essa ferramenta integrada, então você tinha que quebrar um fator de segurança ali, que já é feito para que uma máquina não consiga quebrar, então eles tinham esse primeiro desafio. O segundo desafio é que cada juiz escrevia de um jeito, então tinha juiz que escrevia dou provimento, tinha juiz que escrevia entendo que não lhe assiste o mérito. Então, como mudava essa linguagem, tinha que o tempo todo treinar essa máquina para que ela conseguisse entender essas nuances na forma de escrever do juiz, para entender se a definição daquele caso foi procedente, se não foi procedente e tudo mais. Então, hoje em dia, como a gente tem esse volume, por isso essa importância desse volume tão grande de dados, eu vi também a Marta comentando aí sobre a importância da governança de dados, tentando trazer aí essa inteligência massiva para dentro dos computadores, mas também, se a gente quiser trilhar esse caminho, talvez parametrizando um pouco melhor a forma como a gente utiliza e disponibiliza esses dados, para conseguir ter um resultado mais eficiente também da máquina. Porque a máquina ela faz uma análise de dados, ela não tem uma inteligência humana. Então, por isso que ela é suscetível a erro,
porque se ela entender, fazer uma análise equivocada daqueles dados, ela pode te gerar aí uma resposta errada. Bom, benefícios do uso da inteligência artificial, né? De fato, automação para uso de tarefas repetitivas, ou seja, o judiciário, por exemplo, está fazendo um uso agora que tem sido bem relevante, o STJ adotou um robô que classifica processos que tratam do mesmo assunto para já ter um julgamento em bloco, ou seja, fazer uma tarefa que é repetitiva, que é essa classificação, você conseguir fazer isso de forma massificada, e inclusive recentemente fez uma publicação no STJ que ele utilizou esse robô para já pegar uma tese da Fazenda Pública que já não vinha sendo acolhido nos tribunais superiores, para fazer um movimento de que a Fazenda Pública não recorra dessas decisões e minimize o impacto das decisões no judiciário, ou seja, da litigância da Fazenda Pública no judiciário. Ou seja, você já classifica uma determinada tese, que você diz, olha, isso aqui não está sendo acolhido, vamos julgar em bloco isso aqui, ou vamos fazer um movimento de conversa mesmo com a Fazenda Pública, para que a Fazenda Pública pare de recorrer sobre esse assunto, porque é um assunto que é crescente. Então, você começa a ter essa classificação para automatizar uma tarefa repetitiva. Tarefas rotineiras, pesquisas, classificações, você começa a reduzir esse tempo gasto nessas tarefas para que, de fato, no caso dos escritórios ou dos jurídicos, eles se dediquem às análises mais estratégicas mesmo, ou seja, você reduz o tempo com as burocracias e com as demandas repetitivas via inteligência artificial, para que você possa, de fato, se dedicar às demandas mais estratégicas. E facilita uma tomada de decisão e uma análise de dados, ou seja, você consegue ter essas grandes classificações ou identificar grandes questões da empresa e do judiciário para você tomar uma decisão mais acertada. Na medida em que eu já tenho uma previsibilidade de que determinado assunto, em determinado local, está sendo julgado daquele jeito, ou que aumentou a quantidade de fiscalizações de determinada matéria numa cidade específica, eu já faço mudanças, inclusive preventivas, na minha planta ou na forma como eu atendo o meu cliente, para evitar, porque eu já sei que se aquilo for judicializado, eu já sei qual que é a tendência jurisprudencial. Então, você já começa, inclusive, a fazer análises preventivas e mudanças de rumos de tomadas de decisão para evitar, porque você já consegue antever um pouco o resultado daquilo. Então, aí são alguns exemplos. E, por exemplo, contratos menores ou contratos que são repetitivos, você já consegue gerar em grandes volumes, por exemplo. A gente tem um caso que é bem o Quinto Andar, por exemplo, ele já gera contratos de locação de forma automatizada. Você se preenche e aquilo já produz o contrato de locação. E aí, eventualmente, você vai indicar parâmetros para a inteligência artificial para dizer, olha, se a locação é maior do que tanto, eu quero revisar. Se o imóvel tem determinada particularidade, eu preciso ter uma análise. Mas o que está dentro do comum e do ordinário já começa a ser liberado de forma automatizada. Mas algum ponto aí, Yara, sobre os benefícios aí? Acho que a gente pode prosseguir. Você agora. Aqui, falando só, isso aqui é uma parte do próprio site da OpenAI, que faz o chat GPT, isso aqui já falando do GPT-4, que é até uma versão bem mais avançada do que essa que a gente tem acesso gratuito, que é o GPT-3. E que a própria OpenAI fala que você não pode confiar 100% no que o chat GPT dá para você, que às vezes ele alucina, essa palavra é inclusive utilizada pela própria empresa. Ou seja, falando aí da importância de você ter uma revisão humana também sobre o que essa inteligência artificial traz. E uma análise crítica, né? Ou seja, a gente tem visto casos assim que o chat GPT comete erros graves. Um exemplo que viralizou um pouco nas redes sociais foi no começo do chat GPT, perguntou como que foi a morte do Ayrton Senna. E aí ele deu uma resposta completamente equivocada. E depois disso, à medida em que isso foi sendo corrigido, ele começou a dar uma resposta correta. Então, de fato, o chat GPT pode, e ele próprio diz, alucinar, ou seja, dar uma resposta tão equivocada que parece irreal. Então, daí a importância também de sempre que se optar por utilizar esse tipo de inteligência artificial, ter uma análise crítica sobre a resposta, né?
aqui a gente tentou levantar alguns riscos e algumas questões assim que são envolvidas no uso da inteligência artificial. Muitos têm se discutido, inclusive, sobre a perpetuação de injustiças e a falta de análise no caso concreto, e vieses de algoritmo. Porque na medida em que você começa a classificar, por exemplo, processos judiciais e a definir que aquele determinado processo vai ser decidido conforme o que tem sido adotado, você perde um elemento humano que é, primeiro, a análise do caso concreto, ou seja, você relacionar o caso concreto, ainda que haja uma tendência jurisprudencial, existem nuances do caso concreto que podem tirar aquilo, e até a formação de novas jurisprudências, né? O direito é feito de mudanças jurisprudenciais, ou seja, essa análise pelo ser humano é que vai adaptando o direito às evoluções da sociedade para mudar coisas que eram impensadas há 40, 50 anos atrás, hoje são coisas supernaturalizadas na sociedade. E o direito precisa ir se adaptando a isso. Então, muito se discute sobre os riscos disso se perpetuar uma injustiça ou que você reduz a possibilidade dessas mudanças jurisprudenciais que precisam acontecer na medida em que a sociedade evolui, quando você começa a classificar os processos de julgar numa determinada forma, né? Acho que um outro ponto que é importante é que o uso, o crescimento do uso da inteligência artificial, que é inevitável, assim, exige dos advogados novas habilidades, né? Por exemplo, fazer as perguntas corretas. O chat GPT e a inteligência artificial é baseado em fazer a pergunta correta. Então, ou seja, os advogados vão precisar ser treinados a criar prompts e a dar comandos e a fazer perguntas melhores, porque quanto mais elaborada e mais precisa é a sua pergunta, melhor a chance de você ter uma resposta precisa e bem elaborada também. Um outro risco que precisa ser dito aqui é exatamente esse, o risco de operação, inexatidão e falta, imprecisão na resposta, e aí quem é o responsável por isso, né? O ChatGPT é uma máquina, ele não tem responsabilidade pelo que ele diz, inclusive ele te diz que ele pode fazer coisas erradas, então o advogado segue sendo responsável pelos pareceres que dá, e na medida em que usa uma inteligência artificial para isso, ele compartilha a responsabilidade com a máquina, daí a necessidade. E outros riscos do uso geral da inteligência artificial, né? Questões como a proteção do direito autoral. Na medida em que o chat GPT produz conteúdo, né, a inteligência artificial ela cria novas coisas. Quem é o autor daquilo? Aquilo está protegido pelo direito autoral? É uma questão que a gente vai tratar aqui também um pouco. A proteção dos dados pessoais, né? Os acessos o que você coloca ali dentro vira uma informação pública, qual que é o risco que está sendo exposto disso? O risco de segurança e manipulação, né? Muito também se tem discutido sobre a falta de transparência, né? A gente não sabe o que é feito com o dado que ali é incluído, e essa utilização ética. E a Yara vai aprofundar um pouco nessas questões. Se você já quiser completar aqui já um ponto, dando um spoiler do que vem aí, Yara. Acho que a gente pode ir passando, provavelmente a gente vai abordar ponto a ponto ali. Desculpa, Paulo, não sabia se aqui era... só falando um pouquinho aqui, a gente tem um apelo das próprias empresas que produzem ferramentas de inteligência artificial pedindo uma regulamentação, até para que eles possam trabalhar em paz. Vocês devem ter lido aí no jornal várias matérias falando sobre o ChatGPT, alguns países querendo impedir a utilização e tudo mais, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de regulamentar, exatamente porque o mundo ele quer evoluir do ponto de vista digital e tecnológico, mas ao mesmo tempo a gente também tem que proteger algumas questões éticas e morais que são relevantes e que são a base da nossa sociedade. Então, é dentro desses conflitos que a gente vai começar a trabalhar quando a gente tem que começar a pensar em uma regulamentação. Acho que pode passar, Paula. Falando um pouquinho aí sobre o que vem de tendência da Europa, e a gente sempre olha muito o que a Europa faz, até porque pela própria LGPD, como a gente viu, a gente se baseia muito nas boas práticas que a Europa traz. A LGPD foi muito inspirada no GDPR, no regulamento europeu, e a gente tem esse movimento todo aí da Europa para formar o AI Act, a regulamentação sobre inteligência artificial, e a gente percebe que a tendência é que a gente tenha uma classificação aí de riscos, de que tipo de inteligência artificial a gente vai ter. Literalmente, aquele filme O Exterminador do Futuro, a gente está tentando evitar aquela situação, basicamente.
Então, a gente tem aí uma tendência a impedir a utilização de sistemas de inteligência artificial que tentem manipular o ser humano, ou então que utilizem reconhecimento biométrico em real time. Para quem já assistiu Black Mirror, lembra aí de vários episódios aí de Black Mirror que a pessoa está ali andando e com óculos, ela olha para uma pessoa, ela tem as estrelinhas igual do Uber, né? Para saber se ela é uma pessoa simpática ou não, tal. Então, a gente quer evitar um ambiente que acaba, de uma certa forma, lesando aí os direitos e liberdades individuais das pessoas. Tem E algumas... manipulando, né? Você pode usar a máquina para manipular o comportamento humano. Porque na medida em que você, por exemplo, classifica uma pessoa com estrelas, você pode, uma pessoa que é pouca estrela, você manipula o restante das pessoas para rejeitar aquela pessoa, sem nem conversar com ela. Então, ou seja, você começa a ter... E aí o que se quer é justamente evitar que a inteligência artificial seja usada para manipular o comportamento humano. Então, é basicamente nesse sentido que a gente tem visto esse avanço, né? A gente não tem ainda essa regulamentação, mas a gente está avançando nesse sentido. E o Brasil também está observando muito isso, para ver como é que isso vai ser. A gente tem alguns projetos de lei, mas até nas discussões na Câmara dos Deputados, eles falam, olha, vamos esperar um pouquinho, porque a gente precisa ver como é que o cenário internacional também vai se posicionar, para que a gente possa fazer uma lei no Brasil. A gente não pode ser apressado e querer já regulamentar aqui uma coisa que talvez a gente nem entenda 100% o que é. Acho que você pode passar, por favor, Paula. Aí tem um case que eu acho bem interessante. Eu acho que é sempre interessante trazer casos da vida real, assim, para a gente discutir, para sair daquela coisa muito teórica, para trazer o que realmente acontece. A Clearview AI é uma empresa que ainda existe. Se vocês jogarem no Google, vocês vão identificar ela. E ela é uma empresa que usa uma tecnologia de reconhecimento facial, que a gente chama de FRT. Então, ela vai aí através, igual quando a gente entra nos prédios e tudo mais, ela vai fazer as medições, tá? E vai pegar os parâmetros do seu rosto. E ela é alimentada com várias imagens que são captadas na internet, inclusive redes sociais. Tendo aí, se eu não me engano, um volume de 3 bilhões de indivíduos ali categorizados dentro da ferramenta. E ela é, inclusive, muito utilizada por países, por forças militares, para encontrar indivíduos e tudo mais. Eu trouxe aí até as reportagens todas que eu trouxe são todas de 2023, então são super recentes. São uma reportagem que saiu na BBC falando sobre a utilização da Clearview AI, por exemplo, pela Polícia dos Estados Unidos. E aí a gente vai entrar em alguns conflitos também aí, novamente, éticos, do que é correto utilizar. Ao mesmo tempo que as pessoas falam é inaceitável que as pessoas estavam andando ali na invasão do Capitólio livremente, tranquilamente, e não se utiliza ali o reconhecimento para identificar quem são essas pessoas que invadiram o Capitólio, você pode também ter a utilização disso nos protestos que tiveram em Myanmar. Talvez, a depender das convicções políticas e éticas de cada um, a pessoa tende a entender que ali em Myanmar tenha sido um protesto político, que não deveria ter sido feito esse tipo de reconhecimento, e talvez na invasão do Capitólio deveria. Então, a gente vai começar a entrar nos conflitos éticos aí. E, obviamente, de proteção de dados. Eu acho que você pode passar, que acho que o próximo coisa fala disso. Sobre a Clearview AI, o que a gente... Volta um pouquinho. Isso. A gente teve já desde 2020 uma das autoridades de proteção de dados da Europa, que foi a de Hamburgo, lembrando que a Alemanha ela tem várias autoridades, que começou a contestar isso e falou, olha, eu quero que você remova todas as informações, os dados pessoais que você tem aí de um cidadão alemão, porque você está infringindo as nossas normas aqui de proteção de dados também. Eu não trouxe todo o case aí, mas a Itália também se manifestou, enfim, isso acabou chamando a atenção de várias autoridades aí. Acho que pode passar, Paula, por favor. Lembrando aí que na Europa, assim como no Brasil também, no Brasil a gente teve aí a integração da proteção de dados pessoais como um direito fundamental. Então, isso está dentro da nossa Constituição. A Carta Magna, a lei superior, que é a nossa Constituição Federal, estabelece lá como um direito fundamental a proteção dos seus dados pessoais. Então, a gente começa a refletir, será que faz sentido essas inteligências artificiais utilizando os meus dados, que ela está se alimentando de tudo que está ali na internet, sem eu nem saber? Eu nem sei que isso está acontecendo. Acho que você pode passar para a próxima, Paulo. E aí a gente vê posts como esse. Esse é um post que eu tirei do LinkedIn essa semana. As pessoas merecem saber que os seus dados pessoais estão sendo utilizados para treinar sistemas de inteligência artificial. Ou seja,
eu tenho o direito de saber que a minha foto que está lá no Facebook, que está lá no Instagram, que eu postei no site do escritório, por exemplo, em qualquer outra plataforma, né, está sendo utilizada para treinar essa inteligência artificial, que eu, Yara, estou catalogada lá no catálogo da Clearview, por exemplo. E a gente tem, inclusive, um projeto de lei aqui no Brasil desse ano, projeto de lei do Auro Ribeiro, que estabelece ali, né, eu trouxe ali o textinho, que os sistemas de inteligência artificial, as empresas que operam esses sistemas de inteligência artificial têm que disponibilizar e informar que os dados estão sendo utilizados para treinar esses sistemas. Isso, obviamente, traz diversas discussões que estão acontecendo em âmbito de Câmara dos Deputados, enfim, discussões que estão acontecendo em Brasília sobre vamos progredir dessa forma, não vamos progredir dessa forma. Pode passar, Paula. E aí a grande dificuldade que a gente tem, acho que tem uma partezinha ali que a gente não colocou, deixa eu só explicar. Tem uma grande dificuldade que a gente vai ter aí, que a gente costuma chamar os sistemas de inteligência artificial de caixas pretas, igual aquelas do avião. Porque como ele funciona em redes neurais ali, é difícil você entender o que ele utilizou como base para formular aquilo, que tipo de dado que está sendo utilizado ali dentro para formular aquelas respostas. Vamos dizer que é difícil de auditar isso. Então, toda vez que a gente fala sobre regulamentar e ter a obrigação enfim, explicar como chegou naquela conclusão, a gente tem que também chamar ali, né, ter a humildade de chamar um matemático, chamar um engenheiro e falar, olha, isso é plausível do ponto de vista técnico do que é uma inteligência artificial, que é essa dificuldade que a gente vai acabar tendo no nosso dia a dia. Tá até aqui, isso aqui é uma parte do material que eu tirei da Unesco, tá, que fala exatamente sobre a utilização de inteligência artificial para fins educativos. E ela traz isso, que normalmente são chamadas de black boxes, que a gente não consegue saber exatamente o que está lá dentro, ela não é transparente, explicável. Né? Então, não é E é possível mais a ou gente... menos, aí fazendo um paralelo, é como se tentar explicar por que você pensa como você pensa, né? Yara, eu sempre É faço muita essa coisa. conexão, assim. Você forma as suas convicções e as suas respostas e os seus pensamentos com base em todo o background que você tem da sua vida. A forma como você foi criado, o colégio que você estudou, as vivências que você teve, os livros que você leu, os professores que você teve, isso tudo influencia a sua resposta. O chat GPT é mais ou menos isso, ou seja, como te dizer por que você responde determinada coisa do jeito que você responde? Não tem uma resposta precisa. Ah, eu penso assim por causa daquele momento, daquele fato concreto. E como o chat GPT imita um pouco a forma da gente pensar, fazendo essa conexão de uma infinidade de dados, você não tem muito controle sobre o quanto aquilo vai influenciar, inclusive influências erradas e negativas, ou seja, do mesmo jeito que se você teve um professor na sua escola que te ensinou uma parte da história do Brasil completamente equivocada e se aquilo você acreditou que era verdade, o chat GPT idem, ou seja, se alguém começar a dar informações equivocadas para ele, ele vai alimentando o conhecimento dele com base naquilo e vai passar a dar uma resposta que também é equivocada. Então, ou seja, até nisso demonstra como é difícil regulamentar uma questão e como isso pode também, de fato, sair do controle, ou seja, tem um uso muito para o bem, mas também pode ter um uso que é perigoso, né, e arriscado. E um dos pontos é esse que a gente vai falar agora, o que o Aí, chat GPT fala, né? Qual que é a questão dos direitos autorais? aí, só complementando, o ChatGPT ele até tem alguns parâmetros para evitar respostas que sejam eticamente incorretas. Ele tem alguns parâmetros para evitar uma resposta que seja racista, tudo mais. Mas vocês já devem ter visto também um meme correndo aí que a pessoa perguntava: quero baixar filmes sem ter que pagar nada. Aí ele falava: isso é ilegal. Aí a pessoa responde: eu não sabia que isso é ilegal. Me dê sites para que eu possa evitá-los. Aí ele lista os sites que a pessoa consegue baixar filme sem pagar, infringindo vários direitos autorais. E aí a gente vem aqui para a discussão que a Paula bem trouxe, que é esse conteúdo que é produzido pelo ChatGPT, ele é protegido por direitos autorais? E aí, dentro das discussões da Câmara, o primeiro trecho aqui eu trouxe do próprio site da Câmara dos Deputados, de uma discussão que teve ali entre os advogados, deputados ali, daquele projeto de lei inicial, na 21 de 2020. Ele fala que, teoricamente, pela nossa lei, autor é uma pessoa física. Então, teoricamente,
tem uma grande tendência de que esse conteúdo produzido não seja protegido por direitos autorais, porque a máquina não é uma pessoa física, né, para criar a criação. A gente vai entrar no próprio conceito de Ela não é criação. sujeito de direitos, né? Exato. Mas a gente também tem uma outra corrente que fala, poxa, eu tenho uma inteligência artificial que gera conteúdos de texto e de imagem. Você imagina a felicidade do pessoal da Disney sabendo que a foto do Pato Donald segurando a bandeira dos Estados Unidos, que eu protegi ali na inteligência artificial, não é protegida por direitos autorais. É óbvio que isso causou grande rebuliço. Então, a gente tem já nos Estados Unidos um dos escritórios famosos de copyright, falando que, a depender do tipo de criação sujeita a direito autoral que é utilizada para a produção do que a inteligência artificial solta, né, do que ela faz ali, aquele conteúdo pode ser protegido por direitos autorais. E aqui no Brasil também não é diferente. A gente teve ali os advogados da Paramount, Universal, Netflix, também defendendo que tem que haver uma remuneração dos criadores que estão utilizando, que criaram aquela obra, né? Então, imagina você utilizar aí personagens, por exemplo, personagens. conhecidos. Exato. Então, essa discussão ainda está muito quente. Aqui a gente tentou trazer alguns exemplos aqui, até dessas discussões e dessas questões. Uma das grandes discussões que tomou frente utilizando a inteligência artificial foi, inclusive, a greve dos roteiristas e artistas dos Estados Unidos. Ou seja, o que se está se discutindo é, eles coletaram a minha imagem para um filme que eu fui remunerado e pretendem utilizar, por exemplo, a minha imagem para filmes em que eu não serei remunerado. Ou para reduzir o meu tempo de atuação, considerando que a maior parte das cenas será produzida via inteligência artificial, o meu tempo de trabalho vai ser reduzido. Então, se pretendem reduzir a minha remuneração para participar de filmes, utilizando a minha imagem. Aqui também a gente tentou trazer outros exemplos, por exemplo, essa imagem criada pelo Papa, criada do Papa, né? Em que o Papa precisou vir a público para dizer se era ele ou não era, e era uma imagem criada via inteligência artificial. E dá para ver o tanto que a imagem é perfeita, né? De fato, parece o Papa vestido com uma roupa de neve. Você não consegue perceber as nuances de informática na imagem. E também, só por último aqui, tem um outro case que a gente trouxe, que é uma influenciadora que usou uma IA para reproduzir a voz do namorado. Ela ligou para o amigo dele e falou, nossa, ontem eu fiquei muito louco. Ele, você fez tal, 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 tal. Ela descobriu que ela tinha sido traída. Então, a gente começa a entrar aí nos direitos da própria personalidade humana. Você ter a sua imagem, sua voz, utilizada por uma inteligência artificial e, enfim, todos os problemas que isso traz. Acho que pode passar. Aí, algumas considerações... Acho que pulou um. Só algumas considerações aí que a gente também trouxe da Unesco. Então, um dos principais problemas é essa questão de uso de conteúdo sem o consentimento, sem remuneração, sem as devidas proteções, né, que a gente vai ter. Aqui uma outra parte que fala também inclusive sobre a segurança. Se vocês pegarem essa parte aqui do meio, do 2.2 aqui, no meio ele fala que as empresas que estão utilizando inteligência artificial estão vendo que está cada vez mais difícil manter os seus próprios sistemas seguros. Então, a gente também tem que ter muito critério quando for utilizar uma ferramenta dessas, para que seja analisada se ela é uma ferramenta que atende os parâmetros de segurança do seu ambiente, você está colocando uma ferramenta no seu ambiente. E uma necessidade cada vez maior de prompt engineering, ou seja, de pessoas que estejam preparadas para inserir coisas que sejam coerentes dentro do prompt da ferramenta, né? O prompt é a telinha ali da ferramenta, né? Para que você consiga extrair o melhor resultado dessa atividade. A gente não tem hoje em dia um curso para treinar as pessoas nisso, é uma coisa muito nova, né? Que é exatamente retomando como fazer as perguntas corretas para obter as melhores respostas. Então, ou seja, o exemplo que a Yara deu sobre me fala quais sites eu devo fazer para evitar, que eu devo evitar para não violar a lei. Ou seja, você faz com que o computador te dê umas respostas que ele não daria
se você fizesse a pergunta entendendo que você quer fazer uma coisa ilícita, né? Esse é para o mal, mas tem jeito de fazer perguntas para você obter respostas cada vez mais precisas e positivas, e isso vai se tornar um saber fazer mesmo, uma atividade. Exatamente. E aí, principalmente, o que a gente já falou, mas sempre vale a pena ressaltar, que a ferramenta, ela não entende o mundo que a gente vive, ela é baseada em dados, mas ela não vai ter a criatividade de repente, criar uma tese nova que vai poder ser utilizada dentro de um processo. Essa questão da criatividade, né, enfim, dos parâmetros éticos também, tudo mais, isso vem muito do ser humano. Aí eu trouxe essa charge aqui que fala: você se preocupa com o avanço da inteligência artificial? E a pessoa respondeu: não, eu me preocupo com o retrocesso da inteligência natural. Então, basicamente, às vezes a gente vê as pessoas delegando para essas ferramentas o que seria a atividade do profissional fazer. Até ontem a gente estava discutindo essas questões de ferramentas de tradução mesmo, que é uma coisa bem mais simples, que a gente já está bem mais acostumado, Google Translator, tudo mais. Às vezes as pessoas jogam o texto lá dentro e sequer revisam o que sai daquela ferramenta. E às vezes você tem a mesma palavra traduzida de 2, 3 formas diferentes, porque a Com ferramenta contextos ela vai lá. completamente diferentes, né? E a Exatamente. ferramenta não consegue dar contexto, né? Ela não consegue entender o que você quis dizer. Ela simplesmente diz o que você disse. E ela pode dizer de uma forma completamente equivocada e fora do contexto. Eu publiquei um artigo Sim. há um tempo que era exatamente para dizer assim, por que a inteligência artificial não vai substituir completamente os advogados? Porque eu acho que existem essas nuances do direito, empatia, trazer essa inteligência emocional, adaptação ao caso concreto, criatividade, que a máquina não vai conseguir superar. Só que à medida em que as pessoas começarem a se acomodar com a máquina, elas podem atrofiar mesmo essa capacidade criativa, porque você começa a se acomodar de que a máquina te entrega a resposta pronta, né? E eu acho que essa charge explica bem isso, né? Ou seja, o quanto o avanço da inteligência artificial pode atrofiar a inteligência natural se houver essa acomodação, né, com essas respostas prontas. Então, a gente trouxe aqui em conclusão algumas questões, e aí até fazendo um outro paralelo também antes, voltando, sobre a necessidade desse controle do ambiente, que a gente mencionou no slide anterior, a gente tem visto, inclusive, uma tendência americana, dos grandes escritórios, nas grandes corporações americanas, inclusive de criar as próprias ferramentas de inteligência artificial, os próprios chats GPTs deles, que é exatamente para que eles possam ter o controle, não só dos dados que ali estão inseridos, ou seja, você passa a não ter mais esse ambiente público em que tudo que você coloca aí integra a inteligência artificial e que você produz conteúdo, né, que você não sabe o que vai ser feito com ele. Então, a gente tem visto grandes corporações americanas criando as suas próprias inteligências artificiais. Tem algumas notícias nesse sentido, que é exatamente para elas terem o controle do ambiente, ou seja, o que eu coloco ali não vai sair daqui, o controle da fonte, que eu só estou colocando o conteúdo certo, então o meu chat GPT está aprendendo só com informações corretas. Então, essa tem sido um pouco uma tendência, e a gente tentou trazer aqui algumas conclusões, né? Que, assim, de fato, o quanto ela vai impactar o mundo e a forma como a gente conduz, e o quanto ela pode ser positiva. Hoje a gente já tem visto usos bastante interessantes. Nós usamos algumas ferramentas para due diligence, para investigações de compliance, para background check, ou seja, elas fazem aquele compilado de informação que você demoraria um mês levantando certidões e buscando informações e buscando notícias de pessoas, por exemplo, politicamente expostas, etc. Ele te traz aquele comando ali em minutos, mas cabe a nós depois refinar aquilo ali e fazer a análise crítica daquele conteúdo do que realmente é relevante. Ou seja, a máquina pode não considerar uma nuance específica que para um negócio ou para um caso concreto é muito importante, e a máquina pode considerar que aquilo é irrelevante. Então, ou seja, a importância da gente de ter o trabalho humano em cima do trabalho da inteligência artificial. Então, assim, o que a gente quis trazer em conclusão sem dúvida, a inteligência artificial já está impactando o mundo. Eu acho que até usar aqui o futuro, né, Yara? Ela já impacta o mundo. Que regulamentação
ainda não existe, ou seja, ainda é um cenário um pouco nebuloso nesse aspecto, daí a necessidade de criações de políticas e de conversas internas nas empresas. As pessoas precisam entender que aquilo não é seguro, que nem tudo pode ser colocado ali dentro, que nem toda resposta está certa. Ou seja, eu acho que isso é muito mais de conversas e de diretrizes criadas, inclusive a nível na parte de proteção de dados, que há muitos desafios ainda de privacidade e proteção de dados que ainda precisam ser discutidos e superados, né? Então, a importância de realizar trabalhos jurídicos para garantir que as questões de segurança foram preservadas, que os dados pessoais estão protegidos, que ainda não existe uma proteção aos direitos autorais do que está sendo feito ali. Então, por causa disso, é que a gente diz que esses escritórios têm criado e investido em ferramentas próprias e que você consegue ter um pouco mais de controle. E a importância de se checar a informação que ali é produzida, né? A gente ainda sabe que erros acontecem e ainda se tem visto muito. Eu brinco, assim, eu falo, a inteligência é um bom estagiário, ou seja, é uma pessoa que precisa de revisão, né? Ela é um estagiário de ótima qualidade, eficiente, que entrega rápido, mas ele é um estagiário, ou seja, você precisa ainda revisar o que é produzido ali, como se fosse de um estagiário, ou seja, ele ainda está aprendendo a entender e com todas as limitações de quem está começando aí. Yara, mais um ponto. Eu acho que a grande ideia realmente é essa, como a gente disse no início, se a gente fosse abordar cada partezinha, a gente tinha aí assunto para quase um mês. Eu acho que um dos artigos, eu li um artigo muito bom recentemente, de um jurista italiano, e eu achei sensacional, porque no meio do artigo ele citava, inclusive, Bauman. Ele falava que antigamente as pessoas nasciam e morriam dentro de uma determinada tecnologia. Então, as pessoas nasciam na época da máquina a vapor, provavelmente ela não ia ver grandes evoluções tecnológicas, né? Assim, isso não ia mudar tanto. A pessoa nasceu na época que tinha um orelhão, ela não tinha tanta evolução tecnológica ainda, tal, isso acabava por ali. Hoje em dia, o salto tecnológico, ele é muito grande. Inclusive, se você quiser estudar inteligência artificial, eu não indico o ChatGPT da versão gratuita, porque ele para em 2021, salvo engano. Tudo que a gente trouxe aqui é 2023. Se você ler alguma coisa de 2022, a chance de estar desatualizado já é muito grande, porque os saltos tecnológicos estão sendo tão grandes que muda praticamente de ano para ano. Então, a gente tem que se manter sempre muito atualizado do que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, o homem não mudou tanto nesses últimos anos, né? Assim, a gente continua igual, a gente continua tendo 2 braços, 2 pernas, né? Os valores, assim, muitos continuam sendo similares. Então, a gente vai ter sempre essa discussão que vai ser um pouco ética e um pouco também no sentido de evolução tecnológica, com uma grande dificuldade dos juristas de, primeiro, fazer uma lei que não fique obsoleta amanhã, porque a tecnologia muda todo dia. Se eu faço uma lei muito específica, amanhã já muda a tecnologia, a gente já não está falando mais de GPT, a gente está falando de uma tecnologia muito mais avançada que essa lei já não se aplica. Então, a gente tem essa dificuldade no âmbito da legislação e de confortar, de colocar parâmetros também que nos permitam proteger os nossos valores éticos e morais que nortearam toda a sociedade para não ter esse tipo de violação da privacidade, da própria dos direitos autorais. Você começa a ter problemas que começam a afetar a sociedade em outros pontos. Mas a melhor forma da gente chegar num resultado comum é estudando. Tudo que a gente não entende, né, fica mais difícil da gente conseguir lidar com aquilo. E eu vejo que tanto no Brasil quanto na Europa, tem uma tendência das autoridades ouvirem muito mais agora a população, escutar mais colaborações. A gente tem visto muita consulta pública no âmbito da ANPD, por exemplo. Essas questões também da Europa de inteligência artificial também estão sendo levadas a consultas também, as autoridades estão escutando outros players para tentar chegar dentro de algo que seja confortável para essa sociedade que a gente vive e que a gente vai viver nos próximos anos. Até porque, nesse aspecto, me parece, então, que, assim, pelo menos é a minha percepção, é que os regramentos vão seguir muito mais numa linha de princípios que mudam muito menos do que de regras, né? Na hierarquia das normas, a gente sabe que as regras vão detalhando demais e, nesse caso, tendem a ficar obsoletas de forma
muito rápida. Então, eu acho que é por isso que a linha tem sido grandes princípios mesmo, direitos autorais, os direitos da pessoa humana, né, direito à imagem, à voz, as suas características, as suas particularidades, porque esses acabam tendo mais perenidade no tempo, né? Então, eu acho que, assim, o que é o nosso em conclusão aqui, acho que a gente vai até terminar antes do tempo, eu acho que para a gente, pelo menos no aspecto prático, assim, do direito que a gente tem visto no escritório e com as pessoas com quem a gente conversa, é que o primeiro é regulamentar o uso e conversar muito sobre esse uso. Ou seja, as pessoas, muita gente não sabe, por exemplo, que a versão gratuita do ChatGPT é de 2021. Ou seja, 2 anos para trás, gente, depois dessa pandemia, os anos parecem eternidades, né? 2021 ainda era o auge da pandemia. Olhando isso para agora, parece ainda era um período. Parece que foi há tanto tempo atrás. Ou seja, você usar uma ferramenta que é de 2021 nesse cenário já me parece algo bastante antigo. Então, as pessoas precisam ter isso em mente. E precisam ter em mente essa necessidade de visão crítica mesmo, né? Cuidado com os dados pessoais, essa regulação do que não pode ser incluído, inclusive nos prompts de perguntas, né? Ou seja, determinadas questões específicas do caso concreto e que podem violar a confidencialidade não podem ser incluídas como perguntas, porque elas vão acabar sendo utilizadas para alimentar a inteligência artificial. Assim, é um grande desafio. Não sei se tem aí alguns comentários, Yara, se você está Tem uma conseguindo aqui da acompanhar. Marta, eu até achei super legal. Ela falou assim: muito bom vocês promoverem a IA de forma humanizada e bem completa. Sou profissional de IA e sinto a resistência dos profissionais para o uso de mais dessa ferramenta de tecnologia. Eu achei super legal esse comentário, porque a IA, é óbvio que ela vai trazer várias vantagens por tudo isso que a gente falou aqui hoje. Então, aquelas empresas que resistirem, não implementarem a IA, têm uma grande tendência a ficarem um pouco ultrapassadas em suas operações. É a mesma coisa que você resolver fazer, montar uma loja, né, e ter um sisteminha ali com um computador que você vai passando as etiquetas, tal, tudo mais, e querer fazer isso na mão. É claro que na mão você está mais suscetível a erro, esse caderno pode cair na água e você perder ele, né? Então, assim, você tem outras dificuldades que cada vez que você traz a tecnologia, você vai tentar utilizar a tecnologia para sanar uma dificuldade que você tem no seu dia a dia. Então, eu diria hoje, é uma opinião pessoal minha, e a gente tem muita essa abordagem aqui no escritório, por isso que a gente tem essa equipe que é só de inovação, é que a gente tem que evoluir com a tecnologia, né? Claro que o direito ele sempre vai se preocupar com essas questões éticas também e tudo mais, mas de uma maneira comercial é muito importante que as empresas também aceitem e evoluam com a tecnologia até para melhorar suas próprias operações, né? Aqui no nosso caso, as legal ops, aqui, né? As operações de legal aqui dentro do escritório, porque senão você acaba ficando um trabalho que talvez o seu concorrente vai demorar 20 minutos para fazer, se tiver que fazer talvez na mão, você demore 2 horas. Isso acaba trazendo aí uma dificuldade até comercial. Eu acho que seria interessante também, Paula, se você me permitir a sugestão, você comentar rapidamente sobre alguns feedbacks que a gente tem tido de alguns clientes nossos, por algumas ideias, às vezes até muito mais simples, até nem utilizando um super mecanismo de inteligência artificial, mas só de você pensar um pouco fora da caixinha, utilizar uma tecnologia que não é tão habitual no direito, às vezes a gente consegue aferir um resultado muito interessante. É isso, assim, eu acho que você pode tratar a inteligência artificial como seu inimigo, mas assim, ela vai existir, você não tem como lutar contra isso. E o que eu acho é que ela pode ser um grande parceiro para ela diminuir o tempo que você gasta com as atividades burocráticas, por exemplo, classificação de processos, alimentação de softwares, por exemplo, os softwares que precisam ser alimentados, inclusive dos clientes, para identificar como que o processo está. Ou seja, isso pode ser feito de forma automatizada para que você gaste o tempo desenvolvendo teses, produzindo conteúdos. Então, assim, a gente viu, e eu acho que a gente está vivendo agora um momento, na linha do que a Yara falou, de um campo do direito muito aberto a isso. Pelo menos tem sido as nossas percepções. A gente começou, um exemplo que a gente está dando, um EBEM de inteligência artificial, a produzir já há algum tempo vídeos, por exemplo, em processos judiciais. Então, ou seja, você tem uma grande resistência hoje, um grande desafio que é como se fazer ser ouvido, por exemplo, num processo judicial para um juiz que tem milhares de processos para julgar.
como, às vezes, traduzir uma discussão que é muito complexa, judicial ou técnica mesmo, ou seja, às vezes você precisa traduzir uma questão de engenharia para dentro de um processo judicial. Ou seja, como que você explica essa nuance? E a gente começou a literalmente desenhar, a gente falava, gente, vamos desenhar? E aí começou a desenhar, a fazer visual law, a fazer vídeos para explicar para o juiz, entregar memoriais em forma de vídeo, e a gente começou isso de forma embrionária, testando há alguns anos atrás, e a receptividade tem sido muito boa. Assim, todo mundo quer uma vida mais fácil. Eu brinco aqui no escritório que assim, a grande dor, eu acho, dos jurídicos e tudo mais, é linguagem. Eu falo assim, é muito difícil a gente aprender a falar fácil, porque a gente foi ensinado a falar difícil. A gente estuda na faculdade, num ambiente acadêmico, que é muito formal, e que a gente usa expressões em latim, gente, quando o mundo inteiro não usa mais, né? Então, assim, a linguagem do direito é uma linguagem muito difícil. Então, como superar essa dor de, por exemplo, empresas de engenheiros, de médicos, de farmacêuticas, ou seja, você tem farmacêutico, pessoal da tecnologia, pessoal da pesquisa, como conseguir explicar para ele as coisas? E aí, nisso, a inteligência artificial te ajuda, ou seja, ela traduz a sua linguagem difícil para uma linguagem fácil. Ela te ajuda a explicar numa linguagem menos formal determinados aspectos, inclusive às vezes técnicos da engenharia. Às vezes a gente, como advogado, pede subsídio de defesa, né? E aí o engenheiro vem e apresenta aquilo. Como que eu traduzo aquilo para uma linguagem um pouco mais fácil? Então, assim, eu acho que é isso. A inteligência artificial, ela pode ser uma aliada mesmo, ou seja, para te ajudar a classificar documentos, para te ajudar a obter um grande volume de informação e fazer um highline, por exemplo, numa due diligence, que às vezes a gente tem 1000 contratos, a levantar, por exemplo, os contratos de maior valor, os contratos de objeto mais sensível, ou seja, ela já te aponta, esse contrato você precisa olhar. É claro que você vai olhar todos os contratos de forma, mas você pode classificar e dar indicativos de que determinados contratos precisam ser vistos com lupas, ou determinadas cláusulas, ou determinadas obrigações, ou que, por exemplo, você tem uma palavra-chave que precisa ser detectada porque você não sabia que tinha aquele problema, por exemplo, crime ambiental. Ele já pesquisa em tudo que tem referências a crimes ambientais, num grande volume de documento, que pode gerar uma contingência significativa. Então, eu acho que é nessa linha mesmo que você falou, Marta. Não dá para lutar contra, e eu acho que ela pode, de fato, ser uma grande aliada, desde que você saiba fazer e que você não delegue a ela os aspectos que são típicos da pessoa, ou seja, não queira que ela faça a análise crítica, entendeu? Ela te dá o dado para você fazer a análise crítica. Acho que esse talvez seja o grande risco, é se começar-se a delegar para a inteligência artificial análises que são tipicamente humanas, ou seja, análises de riscos, de tendências, essa parte de criatividade e desenvolver tese, essa tem que ficar mesmo com a gente que sabe fazer. Paola, Yara, excelente apresentação, super objetiva, acho que realmente ajudou muito no entendimento do tema. Eu estou vendo aqui que a Maria Lúcia está com a mão levantada. Não sei se a Maria Lúcia tem algum comentário, se a Rosângela estiver aí, até pode colocar a Maria Lúcia aí para poder falar. Rosângela está aí? Maria Ou Lúcia, se a você Rosângela não quiser estiver aí, digitar aí no chat pode também, a colocar gente no lê aqui. chat aí, se Sim, tiver estou algum... aqui. Só um minutinho, Ah, por tá. favor. Você coloca a Maria Lúcia para a gente, Vou Maria pegar a Lúcia Maria Lúcia Damiani. aqui. Inclusive, aproveitar para agradecer aí todo o pessoal que nos dá suporte, porque por trás das câmeras tem sempre o pessoal da Câmara Francesa também ajudando a gente em tudo. São É maravilhosos. verdade. Eu estou procurando a Maria Lúcia aqui, desculpe. Não, tá ótimo. Maria Lúcia Pessoal, fiquem à Benham. vontade para interagir também com Aí, a ó, gente, entrou. é super interessante a Aí, gente acho que entrou a Maria conversar. Lúcia. Oi, gente, não sei se vocês estão me vendo. Oi, Vendo Maria não, mas Tá Lúcia, escutando tudo ouvindo? sim. bom? A gente está te ouvindo, a gente não Tá está vendo, bom, mas está então tá ouvindo. joia. Não, na realidade, eu achei bem bacana, principalmente essa questão de não dar a função humana, né? Eu atuo muito na área trabalhista e sindical. Acho que vocês devem estar acompanhando, por exemplo, essa questão do tema 935 no direito do trabalho, o passado é incerto, né? E os testes que eu fiz tudo bem que eu fiz conversões gratuitas, mas assim, os testes que eu fiz na área trabalhista foram bem sofríveis, sabe? Então, é, Eu acho que é isso mesmo, assim, a gente não tem
e determinados temas ainda estão sendo construídos, né? E aí acho que é importante, inclusive, fazer perguntas para ir melhorando o prompt, né, Yara? Mas, de fato, a gente percebe que determinadas questões você não tem, ou pelo menos não nas ferramentas gratuitas, sabe? Você até tem algumas ferramentas de classificação, de processos, ou de indicativo, por exemplo, preditivo em trabalhista, que a gente tem usado bastante, que tem sido muito boas, mas eu acho que as respostas, as perguntas, pelo menos as que a gente usou, ainda deixa a desejar um pouco, sim. Tá, então a impressão é a mesma minha, porque realmente eu achei bem sofrível. Eu acho que o Jair tem algum comentário também, Rosângela. Você consegue colocar o Jair, por favor? Obrigada pela participação, viu, Maria Lúcia? Obrigada, Eu Maria. espero que em breve os resultados sejam melhores, mas assim, a gente tem que entender a É, evolução também da tecnologia. eu acho que o problema é a rapidez com que eles vão mudando as coisas para o passado, né? Coitada da inteligência artificial, porque não é fácil a nossa vida aqui. E também, assim, me preocupa muito, sabe, a questão, às vezes, da due diligence. Na área trabalhista, do diligence de cheque documental é muito falha. Então, eu acho que ainda é uma área que, infelizmente, a gente ainda... Infelizmente, eu digo justamente por causa da insegurança, né, jurídica. A gente ainda vai precisar muito de pessoas e pessoas que conheçam profundamente para poder até ver se a resposta está errada e ver se aquilo serve, né? Porque Mas, por realmente exemplo, nesse também... aspecto de due diligence, Maria, o que a gente tem visto também muito é a inteligência artificial te ajudar na classificação de assuntos, para você vir com a inteligência em cima, entendeu? Ou seja, ela te aponta determinadas questões que, por exemplo, você já sabe que são sensíveis numa atividade, e aí ela indica quantos funcionários tem naquela função, qual que é o tamanho do risco trabalhista da documentação ali, ou seja, ela te dá muito mais apontamento de dados para que você possa fazer análise do que fazer análise propriamente dita, sabe? Eu acho que nessa parte de levantar dado, qual que é o volume de ações que a empresa tem, quais são as principais matérias que estão sendo discutidas, quanto que tem sido a média das condenações, ou seja, ela trazer esse volume de dados, a gente tem uma ferramenta aqui, por exemplo, que te dá esse comparativo. As condenações de dano moral sobre esse assunto têm sido numa média de tanto. Em relação aos outros players do mercado, está acima da média, está abaixo da média. Determinados estados, o valor tem sido maior, ou seja, para você, inclusive, fazer tomadas de decisões mesmo, de, por exemplo, judicializar num determinado estado, o risco é maior do que em outro, então os processos de determinado estado você precisa dar uma olhada e, eventualmente, fazer acordos, porque as chances de contingência são mais altas. Então, ou seja, é mais para te dar dado para você tomar a decisão, sabe? Não tomar a decisão por você. Não, realmente, tomar decisão não tem muito como mesmo, com certeza. É só os dados, e depois desses dados também a gente olhar a documentação física ou digital com lupa, né? E as entrevistas, que aí nessa área não tem como, você não sabe, você não foge delas, não tem como. Exatamente. Não, Não, você não beleza, foge da obrigada. interação, né, humana. Não, Não tem robô que faça isso. não tem. Não tem. Até porque é lá que a gente descobre umas coisas que deixam a gente chocada. É. Jair. Obrigada, Maria. Jair, tá aí, Jair? Acho que ele estava tentando abrir a câmera dele ali. Mas ele está com Tudo voz. bem? Eu vi que eu não estava muito bem. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Vou até abrir aqui, vocês não, né? Eu tô naquele negócio de home office, é triste. Vou pegar aqui. Aí, ó, vou dar uma arrumadinha. Tá ótimo. Tá ótimo. Tudo bem? Eu Tudo sou o bem. Jair. Eu faço parte de um grupo chamado International Business Freight. É um grupo francês. A gente está representando eles esse ano no Brasil, né? Já conheço eles há um bom tempo, já há uns 3 anos. E eles fazem a logística internacional. Eu trabalho na área de logística internacional, aí eu estou me afiliando à Associação de Câmeras agora esse ano, né? Estou iniciando esse espaço de fazer uma associação, já por pedido da nossa matriz, né? Então, a gente está vendo, logicamente, para aumentar nossos players aqui e toda uma movimentação que a Internacional tem interesse no Brasil. Agradeço aí
essa participação para mim aqui é muito importante, porque antes da IBF, nós também eu faço parte de uma startup chamada Lognaut. Por isso que eu tive o interesse de participar da conferência e de toda essa parte de... Eu não sou da área de tecnologia, eu sou da área de logística internacional, né? Faço toda a parte de operações internacionais, e a pessoa responsável da área de tecnologia, da parte que desenvolveu o nosso software, da startup, ele não pôde comparecer hoje, é o Sérgio. Aí, numa próxima oportunidade, vou pegar o contato de vocês, assim, enfim, ele vai tirar mais dúvidas, que ele, sim, é especialista na área de blockchain, toda a parte de tecnologia na área da parte de informação, né? Da inteligência de informação, que vocês comentaram muito bem aí. Me desculpa a fala, porque eu não conheço muito mesmo. Eu só acho que tem muitos benefícios, né? Muito legal, Jaira. Eu acho que eu sou uma apaixonada pelo ramo da logística. Inclusive, não sei se você Que viu bom. aqui o nosso escritório também, eu fiz recentemente um videocast, um podcast com uma empresa, o fundador de uma empresa de logística, a Link Logística. Foi super interessante também para discutir sobre isso. A gente não abordou tanto essa parte de tecnologia, mas eu acho que o ramo da logística como um todo, primeiro que ele foi super impactado pela própria evolução. Então, Sim. era inimaginável você comprar, que nem a gente compra coisas na China e chega num prazo muito mais rápido do que a gente tinha antigamente. E a tecnologia evoluiu muito. Então, uma das formações que eu tenho é em direito marítimo, porque também sou uma apaixonada pelo mar, e aí a gente discutia aquelas questões das cargas, isso depois já há muitos anos você tem ali os softwarezinhos, as cargas congeladas, né, para controlar a qualidade ali da mercadoria que está ali dentro congelada, para ver se ela passou todo o trajeto ali Cadeia de frio, né? congelada, tudo mais. Então, e provavelmente vai ser uma área que vai ser muito impactada por blockchain também, porque a blockchain tem essa questão de armazenar a informação e Sim, transformá-la perfeito. de uma forma imutável, que é muito interessante para você definir responsabilidades ali. Isso, com certeza, dentro da cadeia de logística, vai ser muito utilizado. Então, é realmente um ramo que já foi e continuará sendo muito impactado pela tecnologia, não só a inteligência artificial, mas também blockchain, e, enfim, com as questões de rastreabilidade e tudo mais. Rastreabilidade, aquela geolocalização, né? A Sim, é geolocalização é um impressionante como trabalho... evoluiu. E O te dá nosso boas-vindas software... também à Câmara aí, Jair. Hã? Em nome da Câmara, te dá boas-vindas aí à Câmara, seja bem-vindo aí. Agradeço. Vou usar toda essa influência da França, dessa parte de tecnologia, que eu vi que vocês também têm uma parte de incubadora, né, referente a startups. A nossa startup é uma empresa chamada Lognaut, né? Ela, justamente igual a Yara comentou, ela vem da tendência do marítimo, ela vem o Lognaut, ela fala da náutica, né? Ela entra toda a parte de flutuar, de trazer a tecnologia como uma parte de operações de uma coisa futurista, né? Uma coisa de tecnologia, trazendo para nos problemas, principalmente na área que nós vimos na parte referente à pandemia, né? Pandemia que nós já tínhamos a ideia do sistema. Nosso sistema, ele vai o quê? Ele vai encurtar o tempo do deadline entre custos, objetivos e provedores, e vai dar uma amplitude, uma abertura no ecossistema de logístico. Então, a pessoa vai ter, em pouco tempo, um custo e uma visão de trans time de operadores e, ao mesmo tempo, ter a opção de brigar pelo melhor preço da logística, que ela dá aquele impacto, né, junto à operação internacional. Nós temos 2 softwares, um software chamado Cotinal, que ele dá justamente essa rapidez na resposta da cotação internacional, né? Isso daí vai igual do mundo inteiro. A gente tem e esse software ele tem aquela parte que liga a parte que vocês comentaram muito sobre os estudos, né? Vocês também têm isso. A gente é linkado junto às ETECs, né? Tem 2 ETECs principalmente agora que faz parte do projeto, que eles também ajudam na operação do software para ter essa agilidade de células internacionais, porque nem tudo ainda nós temos API,
né? Nem todos os agentes internacionais têm essa operação de nos dar as tarifas atualizadas dinamicamente, né? Então a gente ainda precisa muito daquele passo de mandar um e-mail, solicitar, planilhar e subir para o sistema. Então nós ativamos as ETECs para nos ajudar nisso, né? Já há 2 anos que já estamos trabalhando com as ETECs aqui na região da Zona Legal. Sul. E o outro sistema ele é voltado para a operação, já trazer toda uma logística, tanto dos Incoterms, trabalhando em cima, fazendo uma pré-operação, já dando para o cliente uma visão da operação dele o mais precisa possível do deadline e do just time, juntando toda essa linha, falando de geolocalização, de operações que são, enfim, tem várias operações. Legal demais aí. Espero te ver aí outras vezes também nos nossos eventos e espero que tenha gostado do conteúdo que a gente trouxe. Espero que em outras oportunidades, talvez a gente faça eventos mais focados em tecnologia no ramo marítimo, quem sabe pensar aí em outros temas que sejam bem interessantes. Muito obrigado. Agradecer. Obrigada. Bom, bem-vindo à Câmara, Jair. Bom, pessoal, como já são 10h15 e não tem mais nenhuma pergunta, acho que se ninguém tiver mais algum comentário, eu acho que a gente encerra, mas eu queria agradecer não só aos nossos palestrantes, como todos os que contribuíram. Realmente foi super interessante poder contar com as participações de vocês. E eu convido todos a participarem sempre que puderem dos nossos eventos da Comissão Legal, porque são eventos que ocorrem praticamente todos os meses. A gente sempre tenta abordar temas super atuais e que sejam de interesse das nossas empresas. Então, realmente, aí tá o convite aberto. E a Rosângela está aqui, coitada, estou dando muito trabalho para ela. Ela já tem bastante trabalho, mas eu estou dando mais trabalho. A Rosângela está aqui para ajudar quem quiser participar mais dos nossos eventos, inclusive até quem quiser ser membro das nossas comissões. Então, um grande abraço a todos e obrigado mais uma vez, Yara, Paola e todos os demais que contribuíram. Obrigada. Bom dia, obrigada. Um abraço. Obrigada, bom dia. Bom dia.